Boa noite, bom dia, boa tarde, olá, bem-vindos a mais uma noite experimental de Moonday. Tentando aqui acrescentar coisas diferentes na nossa programação normal. Acabei me confundindo ali no final do videozinho da nossa abertura e voltei para a TVzinha com Please Stand By. Mas aqui estamos, né? Fazer tudo sozinho às vezes dá essas tropeçadas. É normal, é humano, somos humanos. Então, todo mundo erra. Errando a gente aprende, errando a gente enxerga o certo, enxerga o errado e enxerga as diversas possibilidades. Então, a gente precisa testar, tentar, errar para aprender, né? Uma das coisas que eu pensei para ver se funciona aqui é começar conversando com vocês e enquanto eu converso com vocês, eu preparei aí um videozinho em velocidade mais rápida dos últimos desenhos que eu fiz nas lives matutinas que eu faço no Instagram. Então eu dei uma rápida editada, que mais pro final do vídeo vai ficando mais rápida e menos editada, porque foi acabando o tempo e foi chegando a hora de começar aqui. Mas eu acho que para a gente começar, eu acho que tá bom. Então, o que eu quero saber de vocês, enquanto começam a passar os vídeos, é se vocês estão me ouvindo bem e se o vídeo está passando normal ou se está travando, né? Esses desenhos, esse desenho aí, ele foi do começo de setembro, né? E aí eu tinha pego umas máscaras africanas de referência para começar, tinha pego uma pose de meninas na internet e o resto eu fui inventando na hora, tentando colocar o mínimo do traço. Você vê que aí não dá nem para ver porque eu coloquei só um pouquinho do traço, que era só o contorno, porque todo esse volume do desenho eu quis colocar na hora. E a mesma coisa para agora, quando a gente começa a ver o desenho da menina. Tem lá meio que o contorno das formas, mas não tinha muito definidos os detalhes da roupa, não tinha muito definidos os detalhes do cabelo, detalhe do rosto. Fui fazendo na hora, que é um dos desafios, uma das coisas legais para soltar a mão é ver o que você consegue acrescentar na arte final quando não tem um lápis embaixo. O lápis ele dá um pouco de definição, mas a maioria do desenho você coloca direto no pincel para perder um pouco essa sensação de que o pincel está passando só em cima do lápis. Não, ele está desenhando, tem coisas, tem acidentes, decisões,
resultados gráficos que você consegue com o pincel e que talvez não tendo o lápis anterior super definido, ajuda a gente não ficar com essa impressão de que, putz, errei, uma pincelada ficou muito grossa ou uma pincelada ficou muito torta. Se não tem muito traço antes, se não tem muito detalhe antes no lápis, não tem com o que comparar a arte final com o lápis. Então a arte final acaba sendo o que o desenho é. Né? Então, para ajudar a trabalhar mentalmente, aceitar mentalmente que o desenho com pincel, o desenho na arte final, ele está sempre sujeito a acidentes, ao descontrole de um pincel que pode tanto fazer traços finos quanto fazer traços grossos. Então, para trabalhar isso, eu costumo fazer esses rascunhos com pouco lápis, deixar muito para definir na arte final. Talvez assim, num treino para conseguir fazer isso nas páginas. Às vezes eu acho que eu ponho muito detalhe na página, no lápis, e depois eu vou fazer arte final de novo. E aí, muito da expressividade do desenho fica no lápis e se perde um pouco na arte final, de vez em quando. Né? Então, muitas pessoas têm um lápis mais solto quando elas vão fazer a sua própria arte final. E aí, no caso desse desenho aí, também, você vê, também deixei muita coisa para definir da cor na hora, né? A cor, ela ajuda, pintar com aquarela ajuda a ter essa ideia de tipo, vou decidir na hora o peso das cores, onde vai ter sombra, onde vai ter luz, qual cor vai misturar com qual. É um dos motivos que eu faço esses exercícios, esses aquecimentos, essas aquarelas mais soltas, que é para testar, treinar aí, ó. Vamos colocar uma cor mais forte. Quanto mais você vê que a gente vai colocando a sombra ou uma cor mais intensa, e aí a cor mais fraca vai ficando ainda mais fraca, e você percebe que dá para carregar cada vez mais essas cores. Então, nesse desenho, eu pude ir trabalhando com essas camadas, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma nova camada na blusa, e depois vou pintar um pouco mais, uma nova camada de uma cor mais intensa no cabelo, com os detalhinhos. E depois a máscara. Vou voltar para a máscara lá em cima e colocar uma cor na máscara. E aí eu achei que colocar esse desenho aqui pra gente ver ajuda. Ó, esse é o desenho. Ajuda a nossa vida aí, ó. Esse foi um dos desenhos que eu fiz nas últimas semanas, né? Depois desse, na semana passada, eu fiz esse. Esse daí eu acabei fazendo só em preto e branco. E como eu tinha falado na semana passada, eu fiz esse daí com uma menina de cabelo preto. O que normalmente eu faço as meninas de cabelo vermelho. Mas essa daí do cabelo preto era para testar justamente aí na caneta pincel o movimento da pincelada para ajudar o movimento do cabelo. Então logo de cara a ideia era explorar aí, ver como fazer esse cabelo que eu tinha visto na internet aí, que tem essa franja mais curta e ele é comprido do lado, né? Então ele pode passar por cima da orelha, que passa de um lado, e do outro lado você pega o comprido e joga tudo para trás da orelha. Então como isso muda o volume dos lados do cabelo, né? Esse foi meio que o motivo para fazer o cabelo preto. E aí, uma das coisas legais de poder dar essa editada
Primeiro é que dá pra ver o desenho muito mais rápido, né? A gente não fica horas aqui vendo o desenho ficar pronto. E segundo que eu posso focar em pedaços diferentes do desenho para vocês verem um pouquinho mais de detalhe, né? Quando está desenhando uma mão, né? Porque normalmente é o que eu faço. Quando eu estou desenhando, eu chego mais perto do desenho para fazer uma parte de um detalhe mais importante. Então, é meio que a impressão é como se fosse o meu ponto de vista de como quando você faz um desenho, né? Aí você vai lá, desenha alguma coisa ali e aí você chega perto para fazer um detalhinho, às vezes fazer um detalhinho direto na caneta, né? E esse exercício, nesse desenho aí, a ideia era tentar fazer um pouco da composição direto na caneta, sem muito rascunho, desenhar direto na caneta, coisas mais complicadas, né? Então, o que tinha dentro dos quadros, um pouco dessas letras, vou desenhar um sol agora, um sol meio medieval, vitoriano, também a partir de uma referência da internet, mas desenhando direto, assim. E a ideia era treinar, desenhar direto um pouco, porque é sempre bom, né? E aqui o João pergunta por que eu desenho mulheres de cabelo vermelho. Bom, eu acho super gráfico, né? É um cabelo que o vermelho, ele é uma cor que chama muita atenção, né? Então, um cabelo vermelho é um cabelo que chama mais atenção do que os cabelos morenos, os cabelos castanhos, os cabelos loiros. E aí, então eu sempre tive essa fascinação por cabelo vermelho. E aí eu comecei a conhecer mulheres de cabelo vermelho. E aí não só é gráfico de desenhar, mas como é gráfico na vida real, né? É uma cor que parece mágica, assim, parece que você encontra assim uma pessoa mágica. E então eu tenho uma certa fascinação por ruivos, ruivas, né? Parece um pessoal viking mágico, uns elfos andando por aí. E aí acabei incorporando esse cabelo vermelho porque você vai ver, nesse desenho que eu estou fazendo aí, esse agora, dessa menina, foi o que eu fiz hoje de manhã. Eu fiz o desenho e depois eu fui colocar uma cor só. E aí eu coloquei um vermelho e aí eu comecei a colocar detalhes em vermelho. Então, se você vai usar uma cor só, você põe um vermelho aí, ó, que vai dar um super... vai dar um super contraste legal. Ó, agora eu comecei a colocar a cor. Você vê, eu não tinha feito o cabelo, eu tinha feito arte final de tudo, só faltava o cabelo. Aí a partir do cabelo eu comecei a trabalhar todo o resto a partir só da cor, né? A cor ajuda a dar uma textura diferente para algumas roupas, a dar um pouco de... Se eu diluir um pouco o vermelho, eu posso usar para fazer sombra e luz. Então, foi meio que para isso que eu usei o vermelho nesse desenho que eu fiz hoje de manhã, né? E, ó, você vê, ele fica meio assim. Você vê, um bom jeito de começar a nossa live de hoje, né? E um bom aquecimento, onde foi que eu coloquei aqui? Um bom aquecimento para a nossa live de hoje. Em lives anteriores, no começo dessa experiência do Moon Day,
eu tinha menos trabalho durante a semana, ou eu estava negligenciando mais os trabalhos que eu tinha durante a semana, então eu tinha feito com uma frequência um pouco maior essas edições dos desenhos que eu fazia de manhã para colocar durante o começo da nossa conversa. Mas chegou uma hora que eu comecei a focar durante a semana nas páginas que eu tenho que fazer e deixei isso de lado. Mas agora eu consegui arranjar um tempo hoje e fiz isso de novo. Olha só, hoje eu vou desenhar digital e vou tentar continuar conversando com vocês e respondendo perguntas enquanto eu desenho no digital. Vamos ver. Aqui. Certo. Eu vou pegar um café. Eu já venho, hein? Ó, vamos começar respondendo essa primeira pergunta do João. Na verdade, segunda pergunta do João, né? O que você faz quando você tem uma ideia para quadrinhos, mas não quer desenhar ela? Olha, João, quando eu tenho uma ideia para fazer quadrinhos, é porque eu quero desenhar ela, né? Se eu tenho uma ideia, eu acho a ideia legal, o que eu quero fazer é poder desenhar essa ideia, né? Então, eu não sei, eu não tive uma ideia para quadrinhos que eu não quisesse desenhar. E às vezes, o que pode acontecer, eu posso ter uma ideia e eu posso não ter tempo de desenhar essa ideia, porque eu estou fazendo outra coisa. E aí, ou eu deixo essa ideia guardada para trabalhar quando eu tiver tempo, ou eu vejo se o Bá tem tempo de desenhar. E até hoje, por enquanto, foi isso. Porque, afinal de contas, eu não escrevi histórias para outras pessoas desenharem ainda. E o Bá foi o único com quem eu me senti confortável de trabalhar. Ele é o único com quem eu me sinto confortável de trabalhar. Então, quando eu tenho uma ideia, normalmente eu quero desenhar, ou eu quero desenhar com o Bá. E se nenhum dos dois tem tempo, eu guardo a ideia, deixo para depois, né? Tem gente que tem mais facilidade para... Deixa eu ver como tá aqui. Tem gente que tem mais facilidade para escrever para outras pessoas. Então, é isso que essas pessoas fazem quando elas têm uma ideia que elas não querem desenhar. Às vezes é porque elas conseguem imaginar com facilidade assim, uma história em que pode funcionar com vários tipos de desenho diferente. Então, a variedade de artistas que surgem na sua cabeça quando você está pensando na ideia é grande. Então não faz tanta diferença quem vai desenhar. Olha aqui, uma pergunta do Thales. Nunca teve uma ideia que não se sentisse preparado para fazer no momento?
Eu já tive ideias que eu achei que a ideia não estava pronta, então não dava para fazer. E aí eu acabei deixando para depois também. Fui desenvolvendo a ideia, fui pensando nos personagens, fui pensando qual que era o tchan daquela história. E aí cheguei numas encruzilhadas, não sabia para onde ir, bati a cara na parede em alguns momentos da história, não consegui resolver, deixei para depois, coloquei na gaveta junto com as outras ideias. Às vezes é porque é isso, faltava mais pesquisa, faltava mais, sei lá, faltava mais tempo para conseguir ficar só pensando, encontrando uma solução para a história. E aí, normalmente, a gente está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, então a coisa que a gente estava fazendo, que precisava de mais atenção, virou o foco, e a ideia que estava meio travada ficou para depois. Né? Mas essa ideia de que das pessoas não se sentirem preparadas para fazer no momento é algo muito difícil do artista ter essa noção. A pessoa que está fazendo a história, que está criando a história, é muito difícil ter noção dos próprios limites, assim. A empolgação, ela muitas vezes fica no lugar, ela toma conta de você de um jeito que você não enxerga os seus limites, né? Às vezes você só vai enxergar os seus limites fazendo, e às vezes nem fazendo. Então, você precisa ter muita humildade para saber que você não está preparado para aquilo naquele momento. Normalmente, você fica tão empolgado com uma oportunidade que cai no seu colo que você quer fazer de qualquer jeito. E às vezes essa empolgação, essa energia acaba compensando uma falta de preparo, né? E é mais fácil você olhar para trás, né? Olhar para sua carreira, olhar para os projetos passados e pensar, talvez eu não tivesse muito preparado para aquele projeto naquele momento, mas na época eu achava que eu estava super preparado e fiz. E então tem alguns projetos que talvez que eu podia estar melhor preparado, eu podia ter mais experiência mas na hora, sim, é muito difícil. Na hora você fica empolgado. Mas eu acho que já aconteceu comigo. Pelo menos assim, quando eu fui convidado para fazer coisas, né? Quando eu sou convidado para fazer um projeto, aí às vezes eu consigo ter mais objetividade para enxergar quando eu não estou preparado para aquele projeto. Estou tentando pensar aqui em algum exemplo de um projeto que eu fui convidado e que
não me sentia preparado para fazer. Vou pensando. Enquanto isso, vocês vão fazendo perguntas. E aí, eu volto para isso, né? João perguntando: quantos quadrinhos vocês fazem mais ou menos além dos seus projetos pessoais? Olha, João, depende. Porque você vê, agora no momento a gente acaba conseguindo fazer o quê? Conseguindo fazer talvez um projeto eu e o Bá juntos, e aí um projeto do Bá sem mim e um projeto meu sem o Bá. Esse é mais ou menos o limite de como a gente trabalha. Às vezes a gente tem que fazer um pouco mais do que isso, mas a gente já não faz tanto mais do que isso, né? Porque aí a gente começa a se dividir em muitos projetos e aí não capricha em nenhum. O problema de fazer vários projetos é que eles saem você começa a se diluir em vários projetos. Você tem que saber o seu limite. É meio que a mesma coisa do você não se sente preparado para fazer um gibi, ou você não tem vontade. Você tem que saber os seus limites. E é difícil saber os próprios limites, né? A gente queria durante muito tempo só fazer um projeto de cada vez. Esse é o ideal, sei lá, essa é a teoria do ideal. Mas acaba que chegam convites ou a gente acaba atrasando um projeto e já chega na hora de começar o outro. Acontece sempre alguma coisa e a gente tem que começar a desenhar mais de um projeto ao mesmo tempo. Quando a gente estava... vamos começar... Os projetos ao mesmo tempo, eles vêm desde a época do Casanova, né? Então eles vêm desde 2006. Desde 2006 que a gente faz vários projetos de quadrinhos ao mesmo tempo. Em 2006... a gente estava fazendo as nossas histórias e a gente começou a desenhar o Casanova. E aí, em 2007, o Bá começou a desenhar o Umbrella e eu comecei a desenhar o Casanova no lugar dele. E em 2006 eu estava fazendo o Alienista, né? Enquanto o Bá começou o Casanova, eu comecei no Alienista, desenhar o Alienista. E aí em 2007 o Bá começou a desenhar o Casanova, o Umbrella, e eu fui desenhar o Casanova. E ao mesmo tempo a gente estava lá conversando com a Beck Clunan e com o Vasilis de fazer um gibi independente para ter em San Diego, e a gente fez os 5.
E então já é um gibi, o 5 ao mesmo tempo que o Umbrella pro Bá e o 5 ao mesmo tempo que o Casanova para mim. E aí, ao mesmo tempo, veio o convite lá da Dark Horse para eu fazer a história do Sugar Shock com o Joss Whedon. Então, junto com o Casanova e junto com o 5, eu tinha que fazer páginas do Sugar Shock. E aí, quando a gente estava terminando essa segundo ano do Casanova, já tinha feito Sugar Shock, já tinha feito 5, a gente começou a conversar com o Vasilis e com a Beck para fazer outra coisa, porque essa coisa dos 5 tinha sido legal. Né? A gente fez com a Vasilis, com a Beck e com o Grampá. E aí a gente fez o Picho, a gente foi pensar em fazer o Picho pro ano seguinte. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o Picho, o Bá ainda estava desenhando o Umbrella e eu ia começar a desenhar o Day Tripper. Então, você vê, enquanto a gente estava desenhando o Day Tripper, a gente estava desenhando o Picho ao mesmo tempo. 2 histórias autorais, só que uma era independente e a outra era com editora. E o Bá ainda estava desenhando o Umbrella, o segundo número do Umbrella, o segundo encadernado do Umbrella. E aí, quando estava terminando o segundo encadernado do Umbrella, o Mignola escreveu pra gente querendo que a gente desenhasse uma história no passado do Hellboy, lá no início do Birô. E aí o Mignola é um dos nossos artistas prediletos, uma das nossas maiores influências. Não dava para dizer não para essa oportunidade de trabalhar com o Mignola. Então, enquanto a gente estava desenhando o Day Tripper, fazendo o Day Tripper, a gente começou a trabalhar no Birô, no 1947. E aí, quando estava terminando o 1947, ainda estava fazendo o Day Tripper, e aí a gente voltou, o Bá voltou a desenhar o Casanova. E por aí vai, você vê. Enquanto ele estava desenhando o Casanova, eu terminei de desenhar o Day Tripper. A gente fez esse Birô. Aí a gente começou a pensar na continuação desse gibi do Mignola, que era o que virou o Vampire. E ao mesmo tempo a gente começou a conversar com o pessoal da Companhia das Letras sobre fazer o Dois Irmãos. Então a gente estava fazendo Dois Irmãos, enquanto ainda estava desenhando o Casanova e fazendo o Vampire, tudo ao mesmo tempo. Aí só depois que acabou o Vampire, que o Bá resolveu focar só no Dois Irmãos para conseguir desenhar as páginas mesmo e conseguir terminar. E nisso a gente estava tentando focar só no Dois Irmãos. E aí eu voltei a desenhar o Casanova e a gente recebeu o convite para fazer a adaptação do Como Falar com Garotos em Festas com o Neil Gaiman. Então, mais um projeto com mais um autor que a gente adora, super influente no nosso trabalho, que não dá para recusar. Então, antes de terminar o Dois Irmãos, a gente começou já a trabalhar na adaptação do Como Falar com Garotos em Festas. E aí, depois do Dois Irmãos e do Como Falar com Garotos em Festas, eu continuei fazendo Casanova, mas a gente já começou a pensar em outras coisas. E aí o Bá começou a fazer o terceiro encadernado do Umbrella. E agora o Bá está no 4º encadernado do Umbrella. Eu ainda tenho um número do Casanova para desenhar. E a gente está fazendo uma história nova junto. Então, sempre tem mais de um quadrinho. Né? Que nem ano passado. Era para ser só a história nova. Mas aí veio a pandemia e eu fiquei 8 meses fazendo o Diário do Isolamento ao mesmo tempo. E você vê, nesse meio tempo também,
A gente conseguiu arranjar um tempinho para escrever a peça de teatro em 2007. Depois de ter escrito a ideia original em 2005. Aí, quando chegou o financiamento para fazer a peça em 2007, a gente escreveu. E aí a gente teve que fazer umas edições no começo de 2008, quando eles iam começar a ensaiar, e eles perceberam o que eles precisavam, que ainda faltava no texto. E aí em 2018 teve a peça também. Você vê, a peça foi a história que a gente escreveu que a gente não escreveu para desenhar como história em quadrinhos. Vamos ver isso aqui, o que eu faço aqui. Vamos ver. Não. Tá, aqui pergunta se a gente fez parte da direção de arte da peça. Não, a gente não fez parte da direção de arte da peça. A gente quis deixar o máximo que dava da produção da peça para outras pessoas fazerem, para que a gente tivesse uma experiência diferente da experiência de fazer história em quadrinho que a gente tem, que a gente faz tudo. Então, era para ter essa experiência diferente. Então, a gente não ficou pensando no figurino dos personagens, a gente não ficou pensando muito visualmente na cara dos personagens, na direção de arte. O diretor da peça, o Nelson Baskerville, ele resolveu incorporar elementos dos quadrinhos na peça. Então, o visual da peça tinha muito o que vamos dizer que era uma linguagem de quadrinhos. Então, tinha umas projeções na peça em que narrativa, uma recordatória era projetada, e tinha um cenário que era projetado também, como se fosse um cenário animado, que o cenário se mexia junto com as pessoas. Era um negócio super legal, super inovador. Tinha duas telas projetadas, uma na frente dos atores e uma atrás. Então, tinham cenários desenhados, os desenhos foram feitos pelo Guazelli, e aí eles pegaram e colocaram isso junto com os atores.
Então, a gente não fez parte dessas decisões e foi surpreendido pelo quão gráfico a peça ficou. Quando a gente viu os primeiros ensaios com o cenário e tudo mais. Foi uma boa experiência de tipo fazer parte da plateia descobrindo a peça. Aham. Jove do estúdio Cusco está abalroando aí a nossa transmissão. Gostei dessa cor. Pois é, vieram acompanhar a arte. Aqui estamos desenhando um pouquinho, testando uns pincéis aqui, tentando colocar em prática uns tutoriais aí para construir pincéis. Eu estou tentando construir uns pincéis digitais aqui num programa. Esse aqui, por acaso, é o Procreate. E aí, a ideia é ver depois se eu consigo incorporar um pouco dessa coisa dos pincéis nos desenhos. Eu estava conversando com o Bá hoje sobre essa coisa dos pincéis, né? Que eu acho que a gente pode conseguir construir aqui nos programas uns pincéis que deem uma cara super legal para o desenho, mas é muito difícil que, por exemplo, o que eu faço com um pincel no papel, para fazer aqui no digital, eu vou precisar construir tipos diferentes de pincel. Então vai ser um pincel para fazer um traço mais limpo, um pincel só para o pincel seco, e então vou ter que aprender essas diferenças aí. Que rosa, né? Essa cor, cadê? Eu tinha feito uma outra sombra menos rosa? Não. Vou escolher uma cor aqui. Isso aqui.
cinza que eu quero. Cadê? Eu tinha preparado um cinza. Isso aqui. E aí, pessoal, vocês não têm mais perguntas? Olha, tem aqui o Nicole do Estúdio Cusco falando que sentiu falta de uma opção de textura, textura para o papel. E o que eu acho, eu coloquei, sabe, você pode pegar, quando você está fazendo o seu brush, você pode escolher lá uma textura, e tem uma biblioteca enorme de texturas de papel lá para você colocar. Em cada brush pode ter uma textura de papel diferente. Isso ajuda a dar uma textura no desenho. Agora, para fazer uma textura no papel inteiro, uniformemente, o que eu faria, que era o que eu costumava fazer no Photoshop, era escanear uma textura de papel e colocar num layer junto do desenho. Eu provavelmente faria isso, que é usar o analógico de um jeito que funcione também no digital. Mas eu acho que quando eu for fazer um desenho vou testar mais o desenho, eu vou ver se eu pego todos os brushes que eu estou usando e coloco a mesma textura de papel no brush, se eu vou pintando e tudo parece que está no mesmo papel, com a mesma textura. Isso também é uma coisa que eu vou testar. Você vê, essa eu pego e deixo a caneta bem inclinada para fazer como se fosse aí um giz bem inclinado, ficar bem levinho e ficar bem grande. Isso aqui é um negócio que eu estou tentando fazer o brush entender
que é aqui que tem que ter mais textura e quando a caneta está mais em pé, o brush tem que ficar mais sólido. Testes. E aí, cadê aquele... Não, cadê? Aqui. Aqui. Olha só, super colorido, às vezes colorido demais. Tem algo também que nesses testes que eu tenho feito no Procreate, como o Procreate é um desses programas que funciona em RGB, existe uma diferença aí entre o RGB e o CMYK, que o RGB ele fica muito mais, as cores ficam muito mais vibrantes. Então é muito, sei lá, eu tenho dificuldade aqui de colocar umas cores mais terrosas, umas cores mais sóbrias.
Mas eu acho que está caminhando. Eu acho que essa ideia de trabalhar os brushes pode dar um trabalho, né? Criar os próprios brushes dá um trabalho, mas no final ajuda a que, mesmo que a cara do seu desenho não fique exatamente igual à cara do seu desenho no papel, mas ajuda você a pensar no processo do desenho e você constrói um brush, constrói uma cara para o seu trabalho digital que tenha também essa, sei lá, tenha esse aspecto único, aspecto especial. Então, para os brushes, eu acho que vai chegar uma hora que talvez eu fique satisfeito aqui com uma cara que não vai ser exatamente a cara do meu desenho no papel, mas vai ser uma cara do meu desenho digital. E alguém aqui falou que depois usa filtros em outro programa para dar uma corrigida nas cores. Pois é. É o que tem que fazer depois. Ou, provavelmente, no meu caso, se eu tivesse que escolher, assim, eu provavelmente faria um desenho digital. Talvez no Procreate, em que eu estou achando essa ferramenta de construir os brushes talvez um pouco melhor que a do Photoshop, ou sei lá, ou é só porque é a que eu estou usando agora. Mas para colorir, eu ainda não encontrei nenhum programa melhor que o Photoshop. O Procreate não é melhor do que o Photoshop para colorir, e o Clip Studio também não é melhor que o Photoshop para colorir. O Photoshop tem mais opções, ferramentas para selecionar áreas, para transformar a cor, para editar a cor, para colocar textura, tudo, para mudar a cor do traço. Ele foi feito e foi desenvolvido durante muito mais tempo, né? O Photoshop, eu comecei a usar computador, sei lá, em 93. Acho que em 93 ou 92, que a gente comprou o nosso primeiro Macintosh. E aí vinha com o Painter e logo depois a gente conseguiu o Photoshop. Então, é um programa que tem aí quase 30 anos. E o Procreate não tem nem 10. Então, tem muito mais gente que trabalhou durante muito mais tempo para melhorar o Photoshop para que ele possa fazer coisas incríveis visualmente. Então, eu prefiro o Photoshop. Fora que eu posso trabalhar em CMYK no Photoshop, e essa coisa de trabalhar em RGB me irrita muito, porque aí todas as cores elas se misturam de um jeito diferente do jeito que as cores se imprimem. Né? Então eu fico com essa sensação que todo amarelo tem um pouco de azul. Então todo amarelo no RGB fica meio esverdeado. E assim vai. Né? Então eu acho que para controlar melhor as cores, o Photoshop também tem essa opção de trabalhar em CMYK que eu prefiro, para ter certeza que as cores não vão se misturar de um jeito que eu não queira. Então,
semana que vem. Antes da semana que vem, vamos responder o Thales aqui. Mesmo quando não é para impressão, você gosta de trabalhar com CIMIC ainda? Eu quase não trabalho para algo que não é para impressão, Thales. Eu sempre penso para impressão. Mas é o que eu falei, você vê, o amarelo. Quando você está trabalhando em RGB, você vê, RGB, todas as cores são construídas a partir de uma luz vermelha, de uma luz verde e de uma luz azul. Não tem amarelo aí. O amarelo é uma construção de duas cores, né? Então ele de duas luzes. Então é muito estranho. É um jeito completamente diferente de construir as cores. Então você olha para um amarelo construído em RGB e ele parece um verdinho. Por quê? Porque ele tem um pouquinho de azul. Então, nem quando é para digital eu gosto de trabalhar em RGB. Porque eu não penso em RGB, eu penso em CIMIC. Eu penso nas cores se misturando do jeito que elas se misturam no papel. Eu construo as cores do jeito que elas se misturam no papel. Então eu quero que colocar mais cor fique com uma cor mais vibrante e mais escura, né? E quando você coloca mais cor, mais luz, a cor fica mais clara. Então, quando você coloca 100% de vermelho, 100% de azul e 100% de verde no RGB, você consegue o branco. Porque é o 100% de luz, todas as luzes. E a cor do pigmento, a cor do impresso é o contrário. Você quer o branco, você tem que tirar todas as cores. Então, o jeito de construir a cor é diferente, né? Então, eu penso na cor desse jeito. Quanto mais cor, mais escuro. Vou misturando as cores, elas vão se tornando cores mais escuras. E aí o RGB tem outro pensamento e isso reflete no jeito que o desenho fica. Mais vibrante, mais luminoso, mas um pouco mais, sei lá, artificial, talvez. João, você vai mostrar páginas de quadrinhos antigos ou rascunhos e desenhos? Hoje não, João. Hoje o desenho que eu fiz era esse que eu fiz. Mas a gente pode pensar nisso para uma outra edição. O legal ia ser eu dar uma olhada nos meus cadernos e escolher um caderno que tivesse rascunhos legais para uma história específica que fosse um bom ponto de partida para a gente conversar, né? Porque eu tenho tanto caderno que eu não quero pegar assim uma pilha de caderno e ficar aqui olhando para os cadernos e vocês ficam olhando para minha cara, olhando para os cadernos, né? Então eu quero estar um pouco mais preparado. Então, para a semana que vem, ou eu vou trazer rascunhos de caderno para vocês verem, ou talvez eu traga outra pessoa aí para desenhar junto comigo. Quem sabe eu consigo convencer outro amigo quadrinista, cartunista a desenhar um pouco comigo. Talvez outro que desenhe digital para a gente também explorar um pouco da experiência das outras pessoas com desenhos digitais, que nem eu fiz com o Nunes ou com o Edu Medeiros, né? Então, enquanto isso, né, durante esta semana, enquanto eu desenho páginas da história que eu estou fazendo com o Bar,
vamos continuar naquele nosso esforço coletivo de respeitarmos este momento pandêmico, né? E vamos usar as máscaras quando sairmos para encontrar com outras pessoas, quando não for inevitável encontrar outras pessoas, né? Vamos manter o distanciamento social, vamos tomar as vacinas e vamos fazer a nossa parte para que todo mundo consiga chegar no que quer que seja que o futuro nos aguarda, né? E também pensando nesse futuro que nos aguarda, né? Vamos pensar sempre o que a gente pode levar para esse futuro, qual é a nossa parte, né? Qual é o nosso papel nesse futuro pós-pandemia que chega lentamente, mas chega, né? Apesar desse presidente ignorante que a gente tem, apesar desse esforço gigante que esse governo atual faz para atrasar a vida de um país inteiro, né? Nos jogar numa idade das pedras, das trevas. Apesar disso, a gente vai chegar lá. Apesar disso, a gente pode fazer a nossa parte para chegar lá, né? A gente pode correr atrás das vacinas, manter o distanciamento social e pensar em como a gente já está há mais de um ano tendo que prestar atenção na vida, né? A gente está aí há mais de um ano vivendo com o piloto automático desligado, porque o piloto automático no qual a gente podia estar vivendo durante anos, durante a nossa vida inteira talvez, foi desligado à força durante a pandemia e a gente teve que começar a prestar atenção nas nossas escolhas, prestar atenção no que a gente faz, no como a gente se comporta e como a gente trata os outros. Então, eu espero que a gente continue prestando atenção em como a gente trata os outros e nas escolhas que a gente faz e em como as coisas não acontecem sozinhas, as coisas precisam da gente, as pessoas precisam da gente, a gente precisa da gente. E para que a gente continue aí e chegue lá, a gente precisa se cuidar. Então, se cuidem, né? Cuidem uns dos outros. E na semana que vem eu volto com mais desenhos, mais rascunhos e mais dessa filosofia mundana que eu insisto em despejar em cima de vocês, né? Quem sabe na semana que vem vocês trazem mais perguntas e despejam as perguntas desde o começo em cima de mim, e assim eu vou falando as perguntas, vou respondendo as perguntas e a gente vai conversando desde o começo, certo? Então, fiquem bem, fiquem seguros e até semana que vem.